Uma boa tarde para todo mundo do Brasil que nos acompanha aqui hoje nessa live imperdível com o André Burgos. Boa noite para o pessoal aqui da Alemanha que também está entrando na live. André, um prazer muito grande falar contigo pessoalmente, virtualmente, né? Mas pessoalmente, então um contato tão próximo mesmo que virtual. Para quem não conhece essa fera aí, o André Burgos, né? Eu fiquei encantado com a tua história, André, e eu vou largar algumas palavrinhas aqui para deixar o pessoal conhecer um pouquinho da tua história. É claro que a gente vai ter tempo para conversar mais sobre isso. Então, o André é um ex-obeso, tá? O que vocês estão vendo aí é a segunda versão do André. Ele emagreceu quase 40 quilos, 36 quilos, né? E se tornou, olha só, pessoal, ele se tornou bicampeão e recordista de ultramaratona de 100 quilômetros. 100 quilômetros é como se fosse no boteco da esquina tomar uma cerveja. Parabéns, André. Bom, André, seja muito bem-vindo. Muito, muito bom falar contigo aí. Bom, fica à vontade aí para comentar. Ô, Gabriel, cara, para quem tá no Brasil, boa tarde, e para vocês da Alemanha, boa noite. E eu que agradeço o convite, cara. É sempre bom a gente poder conversar e mostrar que às pessoas que há um caminho para recuperar a saúde, e muitas vezes pode ser mais simples. Não precisa correr 100 quilômetros, tá? Mas pode ser mais simples do que a maioria das pessoas pensam. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, André. E para quem não conhece a especialização do André, o André é um apaixonado por educação física e nutrição esportiva, né? Claro, pela história dele, pela toda a experiência que ele teve nessa transformação maravilhosa aí. O André já ensinou mais de 6 mil alunos. Eu estava verificando o teu Instagram lá, atualizando os Sim, números, sim. André, porque eu tinha em mente 3 mil, mas já são 6 mil pessoas Seis. que se beneficiaram com o teu conteúdo. Parabéns também por essa causa, André. Pelo que eu entendi, você disponibiliza a assessoria também de forma gratuita e explica para as pessoas, né, todos os ensinamentos que você obteve aí durante esses últimos anos. E também para quem é atleta, te acompanha e conhece provavelmente a tua conta no Instagram, que é uma das mais acessadas nessa área, que é o Atletas Low Carb, né, André? Parabéns também por essa iniciativa aí, muito bacana. Eu não me considero um atleta profissional, amador, mas acompanho também a tua conta e acho muito legal e bacana o conteúdo que tu posta lá. Mais uma vez, André, seja bem-vindo. Vamos começar então ao que interessa, André. A gente queria saber um pouco da tua história. Então, se tu puder comentar um pouquinho como foi essa tua jornada de emagrecimento, né? 36 quilos é um bocado, né? E também como você achou essa motivação, né, André, para participar de eventos de ultramaratona. Enfim, a gente sabe que a preparação para esses eventos precisa ser bem, bem, bem especial. Então, vai lá, André. Bora lá. Durante a minha infância e adolescência, Gabriel, eu nunca tive problema com sobrepeso, com obesidade, eu sempre fui muito ativo, eu participei, fazia jogava muito futebol, já fiz basquete, handebol, natação, judô. Era aquele moleque que vivia na rua o tempo todo jogando na rua e só chegava em casa para tomar banho e comer. Mas aí, com o tempo passando, né, a gente vai mudando objetivos, estudar, faculdade, estágio, namora, começa a se exercitar menos e ter mais tempo com essas obrigações e acabei relaxando, né? Sair para comer, pedir comida. E ao longo do tempo, ah, acabei ganhando mais de 30 quilos, como você falou, foram 36 que eu emagreci. E eu tinha um grande objetivo quando eu estava chegando na idade adulta, Gabriel, que era constituir família, me tornar pai. Eu sempre desejei isso. E lá em 2012, a minha filha nasceu. E com o nascimento da filha também nasce um pai, né? E eu, cara, foi naquele momento foi um ano mais especial da minha vida, a paternidade. Ela nasceu em fevereiro. Só que em dezembro desse mesmo ano, a gente saiu para comprar roupas, eu, minha esposa e minha filha. E, cara, eu fui em 3 lojas, o maior número de calça não cabia em mim. E eu nunca tinha passado por isso. Eu tinha vergonha de me olhar no espelho por conta do estado do meu corpo. Eu não tirava foto com minha família. Eu saía com minha família para a praia, eu tinha vergonha de tirar minha camisa só com um ambiente seguro da família. E estava me incomodando e quase que eu não consigo comprar roupas. E naquele momento eu decidi mudar. Isso foi em dezembro. Em janeiro, eu acordei certo dia, na metade de janeiro, e falei para minha esposa: Cíntia, é hoje. E ela falou: hoje o quê? Eu falei: hoje que eu vou mudar. A partir daquele momento, eu tirei industrializados da minha vida. Açúcar, farinha, tudo que a gente sabe que não é seguro. E foi comida de verdade na base da alimentação. Em março, eu comecei a correr. Então, foi de janeiro para março. Em março, eu comecei a atividade física, porque até em 2013 eu estava sedentário.
Então, eu escolhi a corrida pela praticidade. Não dependo de nada, de ninguém, não preciso gastar nenhum centavo com nada, um tênis qualquer, uma roupa leve, vou caminhar ou correr no meu tempo. E no primeiro semestre de 2013, eu emagreci 36 quilos. Determinado, só melhorando a alimentação e estava correndo no meu tempo, sabe? 1 quilômetro, 3 quilômetros, 5 quilômetros. Comecei a participar de provas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, depois de 21, e aí eu fui tomando gosto. E aí as coisas foram evoluindo. Sensacional, André. E posso te perguntar quantos quilos você chegou a atingir o máximo? Acredito que mais de 100 quilos, né, André? 109, Olha só. obesidade grau 1. Que interessante, André. E também saber a tua história, né? Porque muitas pessoas eram já, que eu conheço, os amigos próximos, eram corredores, daí por situação familiar, enfim, por situação da vida, acabaram engordando, se tornando obeso, tiveram que parar com as atividades por causa do sobrepeso e tal. Mas no teu caso, André, foi o contrário, né? Você resolveu fazer a transformação primeiro e depois, então, você começou a correr e olha, em um semestre, emagrecer todos esses quilos 36. e manter, né, André? A gente sabe que manter é tão difícil quanto emagrecer, né? Na verdade, precisa ter uma mudança de hábitos, né? Uma mudança de comportamento, uma reprogramação, né, André? Para a gente não cair em tentação e voltar, né, à obesidade, porque é uma doença, né, André? E a gente sabe como é difícil enfrentar, cada dia é uma batalha, mas muito legal, muito interessante. E André, conta aí. O emocional e psicológico influenciam demais, né? Porque quem se torna obeso não se torna obeso porque quer. E eu senti na pele isso. E eu preciso, né? Existem confrontos diários, né? É tentação o tempo todo. O mundo está repleto de tentações. Você sai, comida processada, ultraprocessada, colegas, familiares te convidando, oferecendo comida, e a gente precisa lidar com isso. E por isso que eu deixei claro que foi a paternidade, a família e a dor de me tornar obeso que me fez mudar, porque esse propósito hoje de envelhecer com saúde, de me tornar um pai presente, ativo, sabe? Conseguir brincar com os filhos. Hoje eu tenho um casal, conseguir brincar com os filhos. Cara, não ter essa limitação, conseguir desfrutar disso, cara. Eu vejo hoje, cara, a criançada tá crescendo obesa. Tem Hum. pai obeso que não vai participar de eventos na escola dos filhos porque não consegue ir, entende? Eu sei como é, e eu não quero passar por isso. Então, é muito mais fácil lidar com esse esforço de cultivar o peso do que a dor de não estar presente para mim, né, sabe? De não estar presente em momentos importantes com a família. Por isso, quando a gente coloca numa balança, o que é mais difícil, sabe? Para mim, eu acho que é mais difícil não estar presente e não ter saúde. Sensacional, André. Muito, muito legal. Eu gosto muito de um autor chamado Simon Sinek, né? Ele escreveu. Sei, gosto muito dele também. É sensacional, né? E a frase que tu me falou do propósito me lembrou muito do livro que ele escreveu, né? O Why, né? Você tem que Sim. encontrar o seu propósito, você tem que encontrar o seu porquê e depois, na verdade, batalhar para alcançar esses objetivos. André, você mencionou a família. Parabéns pelo teu casal aí. Que idade eles têm, Obrigado. André? Hoje, Júlia tem 12 e André, que é meu filho mais novo, tem 6. Muito legal, muito legal. André, como é que tu lida com essa situação da família? Porque as crianças, enfim, têm os amigos, tem festa de aniversário. Como é que você é como pai? Você é mais tolerante, deixa eles levarem da maneira como eles acham, ou você já tira todos os gatilhos de casa, né? Tira todos os cookies, etc. Porque você sabe que vai fazer mal para o futuro deles também, né, André? Como é que é essa tua reação aí com relação aos teus filhos? Perfeito. Eu encontro os mesmos desafios que qualquer pai encontra, qualquer mãe encontra, sabe? E eu me esforço para fazer um trabalho educativo em casa, sabe? Em casa não entra porcaria, não entra industrializado, não entra farinha, açúcar, margarina, óleo vegetal, não entra. Qualquer fruta entra, comida de verdade entra, mas porcaria não entra. No entanto, Gabriel, fora de casa eu não coloco meus filhos numa bolha, sabe? Eu sei que eles querem se sentir pertencido, o humano quer se sentir pertencido, quer fazer igual ao que os amigos, os colegas fazem. Então, muitas vezes, com um aperto no coração, eu deixo livre, mas em casa não entra. Por exemplo, agora há pouco, eu saí com meu filho e fui no supermercado. E ele já sabia que ele olha as porcarias lá e já olha, papai, compra esse aqui, olha, no rótulo, na embalagem dizendo que não tem açúcar. Então, eu vejo que a sementinha já vai evoluindo. Ele já vai começando a entender. Eu não posso cobrar de um aluno meu que é adulto, da mesma forma que eu cobro para o meu filho, uma criança. Ele não vai entender. Tem as bruxarias lá na lista de ingredientes,
mas a gente trabalha com essa questão educativa em casa, eu converso, digo de fato o que não é seguro, o que pode viciar, o que com moderação eventualmente não tem problema. Fora de casa eu não proíbo, tá? Em evento social eu deixo livre, mas em casa não tem porcaria. E o exemplo, cara, Gabriel, o exemplo é fundamental, porque o que o filho vê, pai comendo, mãe comendo, ele vai imitar, sabe? Uhum. Certa vez eu estava no evento da família, a festa de final de ano, meu filho estava brincando com os primos e tinha uma mesa com um monte de comida, tinha comida boa e comida ruim. Ele estava pegando uva e brincava, pegava uva e brincava. Chegou um momento que não tinha mais uva e ele começou a chorar. Aí Uhum. chegou uma prima minha e partiu um bolo. Toma esse bolo aqui. Ele chorou dizendo que não, ele queria uva. Ela olhou para mim e falou: Cara, eu queria que meu filho fosse assim. Só que ela não é o exemplo, entende? Então, Uhum. seu filho vai ser o exemplo, é o que você come em casa, come na frente dele, o que você conversa. Então, muito tem da questão do exemplo, da conversa, e em casa, cara, não tem. Eles já sabem, não entra. Show de bola, show de bola. Aqui em casa a gente tem um filho só, ele tem 17 anos, né, o João. E na verdade eu comecei com essa história de jejum há alguns anos, né, André? Então eu comecei devagarinho, fazendo jejum intermitente, depois jejum mais prolongado, 2, 3 dias, depois 7 dias, 10 dias, enfim. E ele se interessou, ele e minha esposa também fizeram jejuns comigo, e foi interessante exatamente o que tu falaste, André, eles observam tudo, né? Então, como eu media meus corpos cetônicos todos os dias, a glicose, enfim, eu sou engenheiro, né? Então eu gosto de ver os dados e entender melhor como o meu corpo funciona. Ele também passou a fazer isso, então ele acordava de manhã cedo, eu quero medir minha glicose em jejum, daí as Uhum. perguntas, né? O que significa glicose abaixo de 100, glicose acima de 100? Então, a gente é um espelho e eles vão aprendendo muito só observando, né? Eu acho que a dificuldade do nosso lado é manter a consistência, né, André? Porque claro que quanto mais tempo a gente fica nesse estilo de vida mais low carb, cetogênico, carnívoro, mais fácil fica. Mas no início existe muitos dias ruins, né? Você vai fazer alguns dias low carb, e daí o final de semana você vai dizer não, não é para mim a longo termo. E daí vai ficar aquele bate e volta até você engrenar numa jornada mais consistente, né? Então, muito interessante o que tu falou aí com relação a essa observação aí que eles fazem e vão aprendendo com o passar do tempo, na verdade, né? E Voltando ao papo. principalmente com exemplo, cara, principalmente com exemplo. Você que é pai, que é mãe, que se preocupa com a saúde do filho, primeiro seja o exemplo. Comece mostrando como você faz. Que a gente não percebe isso, a gente percebe com o tempo, né? Mas o que você fala, como você se comporta, o que você diz, gírias, o que você come, como você reclama, como você agradece, filho vai vendo e imita. Perfeito, André, perfeito. Bonita mensagem aí também. Voltando ao papo da ultramaratona, André, eu tô super curioso para saber, porque eu sou um corredor amador, então também eu cheguei a 170 quilos, Caramba. uma obesidade também bem aí, bem de grau bem avançado já. Daí eu fiz a bariátrica no primeiro ano, então eu baixei para 100. E é aquela coisa, né, André? A gente acha que o problema tá resolvido, a gente opera o estômago, mas não a cabeça, né? Então, no ano Exato. seguinte, eu voltei a engordar 30 quilos em 6 meses. Então, você perdeu 30 quilos em 6 meses, eu engordei 30 quilos em 6 meses depois da bariátrica. Então, né, só para adicionar uma nota aqui dizendo que, claro que não é uma solução fixa. E daí, a partir daí, eu comecei a ler sobre jejum, comecei a me interessar, comecei a fazer meus experimentos. E graças a Deus, hoje estou muito bem, com transições ainda, mas bem mais estável do que eu estava antes. E aí eu comecei a correr, André. E aí vem a minha pergunta, porque é muito difícil começar. Então, aqui na Alemanha, eu trabalho numa empresa e daí no horário do meio-dia, os meus colegas saíam para correr na floresta. A gente trabalha na Floresta Negra, que a empresa fica bem no meio da floresta, bem bacana o lugar. E aí, então, eles iam correr, passavam no meu escritório e sempre me convidavam. Eu falei, não, não vou correr, eu nunca corri. Imagina, vocês correm 10 quilômetros aí, eu nunca vou conseguir correr 10 quilômetros. E aí, de tanto insistir, eu comecei a correr. Então, eu corria 500 metros, caminhava 1 quilômetro. Ofegante, não conseguia mais. De novo, corria mais 500 metros, caminhava 1 quilômetro. Fico imaginando como foi a tua jornada, André, para chegar a correr 100 quilômetros num evento. Eu gostaria que tu compartilhasse comigo, porque o máximo que eu consegui foi algumas meias maratonas e uns 3 anos eu fiz um triatlon, que foi uma coisa bem bacana, uma experiência bem bacana. O que é a preparação dos 100 quilômetros, André? É um processo que é construído, né? Desde que eu comecei a correr em 2013, eu não parei. Então, eu sempre procurei desafios, sabe? A cada ano eu lançava um desafio. Então, eu tomei o gosto
porque essa questão do desafio de ir evoluindo quando eu saí da obesidade. Então, nesse primeiro ano que eu já comecei a correr, eu já corri a primeira meia maratona. Quando eu corri a primeira meia maratona, os colegas já falavam, e quando vem a maratona? Quando vai correr a maratona? E eu dizia, cara, maratona é coisa para louco, eu nunca vou correr isso, só maluco corre maratona. Mas lá no fundo, Gabriel, eu tinha medo de me preparar para uma maratona. Até que eu decidi assumir esse risco. Eu criei um perfil, uma hashtag rumo aos 42, comecei a treinar, e aí começou essa jornada, sabe? Em 2014, minha meta era correr uma maratona, e eu corri em Porto Alegre. 2015 foi correr uma ultramaratona, corri 50 quilômetros, até fui terceiro lugar na Chapada do Araripe, no Ceará. Então, a cada ano eu não parei de treinar, sempre fui mantendo o volume de treinos e o corpo vai se preparando. Até que em 2016 eu corri os 100 quilômetros pela primeira vez. Eu corri 100 quilômetros 4 vezes. A primeira vez em 2015, na verdade, 2016, 2017. Meu filho nasceu no final de 2017, 31 de dezembro de 2017. Então, o ano de 2018 eu dediquei à família. E em 2019 eu corri os 100 quilômetros pela quarta vez, foi com eu que eu venci aqui o solo. E nessa ocasião foi que eu venci a prova, não caminhei nenhum segundo, não tomei nenhum gel de carboidrato e baixei o recorde em 24 minutos. Nossa. E aí, como é essa jornada? Sabe, apesar de em 2018 eu não ter me dedicado a provas por conta da família, meu filho tinha acabado de nascer e eu sei, criança pequena exige muita atenção, eu não parei de treinar, sabe? Eu saía para correr no meu tempo, subi e descia a escada aqui no prédio e estava treinando. Mas a preparação é volume, cara, volume. Nesse caso dos 100 quilômetros, inclusive, tinha períodos que eu estava pedalando, nadando e correndo. Preparar o corpo metabolicamente para isso, para correr os 100 quilômetros. Aproveitei, surgiu uma oportunidade de participar do desafio Cidade Maravilhosa em junho de 2019. Eu aproveitei esse desafio como preparação para os 100 quilômetros, inclusive. Eu corri a meia maratona no sábado e a maratona no domingo, ainda saiu uma maratona sob 3 horas no domingo e fui preparando para os 100 quilômetros. E aí foi fantástico. Você corria uma meia maratona no sábado e domingo uma maratona completa, 42. Isso. Esse era o treininho muito bacana, André. Maravilhosa a tua história. Eu vou fazer uma live com o Medeiros, com o Alessandro Medeiros no sábado, e a gente organizando o horário da live, ele disse, Gabriel, sabe de uma coisa, vamos fazer depois que eu chegar do treino, porque daí fica um horário bom para mim aqui nos Estados Unidos e tal, a gente bate um papo. Daí eu perguntei, né, Medeiros, o que é teu treino aí do sábado? Ele, geralmente eu faço 100, 120 de bike e tal. Eu digo, é como ir ali no boteco da esquina pegar uma cerveja. Exato, Sensacional. porque a prova, você tem que simular situações da prova, né? Então, para quem vai correr 10 quilômetros, o volume é menor. Para quem corre 21, já é um pouco maior. 42 é um pouco maior. 100 quilômetros já é maior. O Medeiros corre 100 milhas, já é bem maior o volume, exige mais, né? A preparação exige mais. O tempo de treino, o tempo de descanso, a qualidade do sono, o foco na alimentação, tudo isso deve ser bem respeitado, né? Não, sensacional, André, muito legal aí. Eu ainda tô com o meu objetivo de correr a maratona, né? Então vou me espelhar aí na tua experiência aí, setar os desafios e eu acho que vai dar. Sim, eu tô com uma contusão no tendão de Aquiles agora, tô esperando uma consulta com o médico na sexta-feira que vem, se Deus quiser, vai ser um tratamento leve aí para resolver logo isso daí. Mas enquanto não se resolve, daí eu vou para piscina, vou para musculação, dá para investir em outros esportes também, né? Uhum. E aí, só para deixar claro, você perguntou como foi o treino. Nesse período de preparação para os 100 quilômetros, eu comecei em janeiro focado, de 2019. Então, eu corria em média, por semana, de 70 a 115, 120 quilômetros. Sabe, a gente vai aumentando. Quando chega no ápice do volume de treino semanal, aí eu reduzi. Mas treinava de 4 a 7 vezes por semana, respeitando o descanso. Em alguns dias, além de correr, também nadava, ou além de correr, também pedalava. Então, volume, exige muito. Sensacional. André, eu sou do cara que bota os fones de ouvido, bota umas músicas lá, vou variando o estilo de música, começo com música clássica, mudo para rock, escuta minhas músicas gauchescas que eu adoro também durante as corridas longas, né? As corridas longas para mim é uma meia maratona aí no final de semana. Enfim, o que passa na tua cabeça durante 100 quilômetros? Como é que funciona para ti? Tu também vai escutando música? O que é? Para muita gente é a meditação, é a terapia, né? É o estar conectado consigo mesmo, é o estar conectado
conectado com a natureza, é o momento de desconectar do mundo. Compartilha conosco o que é a tua propósito aí, a tua meditação nessas corridas longas aí. Tranquilo. Por exemplo, os 100 quilômetros, ele pode não, para quem não corre, acha isso assustador, mas, cara, uma sensação de liberdade fantástica, sabe? Porque 100 quilômetros, aqui a prova que eu corri é de Garanhuns a Caruaru e o ano seguinte é Caruaru a Garanhuns, fica invertendo. Um dia um sentido, um ano outro ano outro. Gabriel, nesse ano de 2019, meu objetivo não era vencer a prova, sabe? Eu queria fazer o melhor 100 quilômetros que eu pudesse. Eu queria fazer o meu melhor. Então eu me dediquei dando o meu melhor. Só que chegou um momento que eu percebi, caramba, eu posso chegar próximo ao tempo que o rapaz bateu o recorde. Eu sabia isso, eu pensava nisso. Então, nos meus treinos longos, eu fazia treino, por exemplo, de 3 horas, 3 horas e 20, de corrida no final de semana, cara, pensando na prova. Como eu já tinha corrido 3 vezes, né? Eu tô falando agora dessa última, eu já tinha corrido 3 vezes, eu pensava em situações da prova, ficava me conectando com a prova, trabalhando a mentalização e visualização. Porque aconteceu quase exatamente da forma como eu pensava. No momento da prova, cara, não tinha o que fazer, né? A preparação tinha sido feita. Então foi curtir os 100 quilômetros. Exatamente o planejado do começo ao fim. Então, desde o momento da largada, era conexão com a prova. Quando chega na parte da estrada, que, cara, você olha para frente, é só estrada. Olha para trás, é só estrada. De um lado é mato, do outro lado é mato. Cara, é a natureza, durante a maior parte do tempo não passa carro na estrada. Então é conexão, cara, é liberdade, é uma sensação boa. E passa o filme de, cara, há poucos anos eu tava obeso, sedentário, buscando conforto na comida, que agora eu tô disputando uma prova de 100 quilômetros. Quando eu comecei a corrida, meu objetivo não era nem participar de maratona, não era nem subir em um pódio, sabe? E aí a gente vê como a gente se subestima. Então, em provas longas como esses 100 quilômetros, conexão pura, cara. Mesmo quando eu corri os 100 quilômetros, eu sabia que eu podia chegar lá no pódio, meu objetivo não era o pódio, eu mantive o foco, sabe? Até mesmo porque quando eu só fui saber que eu estava entre os 3 primeiros depois do quilômetro 60. Sabe, até lá eu nem sabia a minha posição, porque é muita gente correndo, muita gente passa, só que é quarteto, dupla, é solo, eu não sei quem é qual modalidade, tá na frente ou atrás. Então o meu apoio me falou, olha, tu tá tantos minutos do segundo, tá tantos minutos, caramba, eu já tô nessa posição, nem sabia, então mantém. Quando faltava 15 quilômetros, no quilômetro 85 foi que eu visualizei o primeiro. E aí eu percebi, caramba, como eu vi, ele estava bem lento, o cara que tá ruim, então eu vou lá, vou buscar ele, e ali foi quando eu percebi de fato que eu poderia vencer, mas desde antes meu objetivo nunca foi vencer. Então a prova foi 100% tranquila, curtindo, não caminhei nenhum segundo. Em algum momento há um desconforto, não é, não é algo gostoso para se fazer, mas a sensação de completar um desafio como esse, principalmente quando a gente compara de anos anteriores que eu estava obeso, cara, eu estava trabalhando num local onde não era feliz, buscando conforto na comida, tinha vergonha do meu corpo, não tirava foto com a família. De repente eu já estava num peso legal e disputando uma prova de 100 quilômetros. Então é uma satisfação que não tem dinheiro que pague isso. Sensacional, André. E eu me identifico um pouco com o que tu comentaste aí de se conectar consigo e ter esse feedback ou ir atrás no tempo, né? E lembrar quando eu era obeso, né? Eu não conseguia mal fazer um esporte, uma caminhada de 1 hora e hoje estou correndo aqui. Claro que nem se compara o evento que eu corro comparado com eventos que tu corre, mas eu acho que a maneira como a gente é grato, né, por ter essa oportunidade primeiro de ter acesso à informação, né, André? Tu foi um cara que estudou muito para chegar onde tu tá hoje, né? Eu sou um cara curioso, leio alguns livros aqui também, eu fico participando de conferências, faço formação de nutrição, embora não seja minha área, mas eu sou uma pessoa curiosa, gosto de estudar. A gente sabe que muitas pessoas não têm esse acesso, né, André? E eu queria fazer essa conexão com o teu propósito, com o teu curso, porque claro que eu olhei teu perfil e o método que tu criaste, né, ajudou mais de 6 mil pessoas. Explica um pouquinho para quem está na live hoje, como é que funciona teu método, como é que eles têm acesso a esse conteúdo que tu produz. Enfim, compartilha aí conosco, por favor. Pronto, quando eu saí da obesidade, Gabriel, como eu falei aqui, o propósito da família, sabe? Você falou do Simon Sinek, eu acompanho o trabalho dele, acho fantástico também. A questão do propósito foi muito forte.
né? Porque se você não tem um motivo forte para se levantar todos os dias, pelo que você se esforça, sabe? Porque para emagrecer, entre aspas, é simples porque é só melhorar hábitos, mas exige esforço para melhorar hábitos. Então, primeiro a gente paga com a moeda do esforço para receber a recompensa, né? Primeiro a gente não recebe a recompensa. Então, quando eu saí da obesidade, eu senti uma satisfação tão grande. Eu não achava que era possível. Eu me subestimei muitas vezes e chegou um momento que eu fiz esse propósito, como eu te falei, sabe? Eu quero envelhecer, acompanhar o crescimento dos meus filhos. Eu tenho o objetivo de acompanhar a constituição das famílias deles. Eu gostaria muito de ver meus netos, bisnetos, mas paralelo a isso, eu também tenho outros propósitos, sabe? De ajudar o maior número de pessoas possível, sabe? Eu sei como é difícil, você sabe, você passou por isso também, a se sentir obeso, sabe? E eu criei alguns projetos ao longo do tempo. Durante durante esse tempo, eu criei alguns projetos que foram amadurecendo para chegar onde chegaram, que é o Atletas Low Carb, eu vou falar já, mas no meu perfil, no André Burgos, eu faço lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, dando consultoria gratuita. E como funciona? Todo dia eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram já há alguns anos, eu escolho uma pergunta e a gente faz uma live completa, eu mostro artigos, evidências, protocolos, depoimentos. Eu ensino todo dia, de segunda a sexta-feira, no YouTube e no Instagram. Então, para quem não pode pagar por alguma razão, ou para quem está desconfiado, para quem está lá, está gratuito. Para quem quer um acompanhamento mais próximo, aí eu tenho o método protagonista, porque além de dar um programa completo para trabalhar cabeça, coração, gestão emocional, hábitos, questão de emagrecimento, sem comer pouco, sem fazer dieta, sem nada disso, eu também dou mentorias. Toda semana a gente se reúne. Então, é um trabalho intenso que eu me dedico para ajudar quem quer ajuda. Tanto gratuito para quem não pode pagar, quanto para quem quer esse acompanhamento próximo. Em 2018, eu criei o Atletas Low Carb, que toda semana, inclusive amanhã, na sexta-feira, a gente vai fazer uma live. Toda semana a gente faz lives com atletas. Então, essa questão da eficiência metabólica, quando eu comecei a correr de fato em low carb, cetogênica, com jejum, foi em 2015, a estudar protocolos, a pegar artigos. Não conhecia nenhum brasileiro que fizesse isso. Não tinha. Sabe, eu tinha visto no blog do Dudu Souto um caso de um brasileiro que morava na Argentina, que corria outra maratona de montanha, que fazia paleolítica. Cara, isso foi uma semente de que era possível. Mas eu não encontrava nenhum brasileiro. Até que eu decidi cair de cabeça, enfim, e fui com o skin the game, aprendendo na prática, estudando, criei o Atletas Low Carb. A gente tem as aulas lá ensinando a eficiência metabólica, como fazer ciclos, periodização, a jejum intermitente, otimizar a capacidade de usar gordura corporal para energia. A gente tem um programa para atletas também lá no Atletas Low Carb. A gente tem uma comunidade fechada no Telegram com centenas de atletas e profissionais da saúde. E toda semana, desde 2018, toda semana a gente faz uma live com um atleta, ou com um profissional da saúde, ou com um atleta e profissional de saúde. Amanhã a gente vai fazer uma live falando sobre corrida e low carb. Vai trazer pessoas que têm resultado na prática, sabe? Maratona sobre 3 horas em jejum sem tomar nenhum gel. Quem tem resultados acima da média. Então, é basicamente isso, Gabriel. Show de bola, André, show de bola. E para quem faz uma low carb mais cetogênica e é atleta, tem a vantagem de correr maratona comparado às outras pessoas que ficam lá no gelzinho, né, André? A gente sabe da famosa quebra dos 30, né? O pessoal chega nos 30 quilômetros, quem tá correndo uma maratona e, enfim, o corpo já não tem mais estoque de glicose para poder jogar os músculos até a linha de chegada. Para quem tá numa low carb cetogênica, quem tá em estado de cetose e já vem treinando algumas semanas, né, André? O corpo já está ceto-adaptado, que existe esse termo, né, ceto-adaptado. E então existe uma vantagem, não existe essa quebra aí. Eu posso compartilhar uma história amadora do meu Claro, lado? claro. Eu comecei, obrigado. Eu comecei então a correr, como eu te falei, e corri algumas meia maratonas, e eu fiquei intrigado com a história do Alessandro, de correr eventos em jejum. Eu disse, eu vou tentar fazer uma meia maratona em jejum só para ver como é que vai acontecer. Bom, eu fiz jejum de 3 dias e no quarto dia eu saí para correr a minha meia maratona. Tava um calor aqui na Alemanha, verão, era em junho ou julho, era o pico da estação, saí correr 1 da tarde. Um sol queimando, o pessoal acha que não faz calor aqui, mas é infernal também aqui. E, bom, resumindo, levei meu gelzinho, levei um gelzinho, André, porque como tu falaste, a gente não tem muita confiança, a gente tem muita insegurança do que vai acontecer. Levei meu gelzinho, eu digo, olha, caso eu passar mal, eu vou tomar meu gelzinho, que eu sei que é glicose pura, e vou conseguir chegar em casa, né?
Bom, levei meu gelzinho, joguei no lixo quando cheguei em casa, porque foi a melhor meia maratona. Eu fiz o melhor tempo de todos os eventos que eu participei. Insta. Daí me deu a curiosidade de continuar lendo e estudando. Eu disse: não, para aí. Não quer dizer que sempre vai ser o meu melhor tempo estando em jejum, mas é uma coisa que eu vou observar, porque não é o que a gente sabe até então, né? O pessoal se fica falando, um dia antes do evento, o pessoal, os ciclistas, né? Vão lá, Carb se load. entopem de carb load, massa, muita massa, muito arroz, enfim. E aí, então, começa a dar esse gatilho da curiosidade. E eu acho que é isso muito interessante, né, André? Principalmente para o conteúdo que tu compartilha com o pessoal, porque vai ter um momento que alguém vai dizer: oh, para aí, o André fez. Ah, mas é possível fazer. Ah, como é que não morre? Eu faço os jejuns de 10 dias, às vezes, daí o pessoal diz para mim: como é que tu não morre, cara? Eu morreria ficando um dia em jejum. Eu digo: cara, não. Não morre. Cada indivíduo é diferente. Não estou dizendo para todo mundo fazer um jejum, Sim. mas seja curioso, né, André? Porque é a curiosidade que vai te levar a ter acesso à informação e busque os meios de comunicação. As pessoas que passaram por isso, eu vejo tanta gente dando assessoria de nutrição estando com sobrepeso, sabe? E próximo da obesidade, então não é uma coisa muito consistente. Procure alguém que passou por isso, que sabe como também lidar com os problemas, né, emocionais, né, durante essa fase aí. Então, muito Perfeito. legal. Inclusive, curiosamente e coincidentemente, eu tô no meu 5º dia de jejum agora, sabe? Minha última refeição foi no domingo. Eu vou fazer o de jejum amanhã. Hoje de 7h30 fechei o 4º dia de jejum e tô aí, chegando na metade do 5º dia. Uhum. Ah, parabéns, André. Então, teus corpos cetônicos devem estar lá já lá nas Eu alturas medi também. hoje, deixa eu mostrar. Eu vou Ah, mostrar aqui, tá? Eu medi hoje de manhã, inclusive essa semana das lives que eu tô fazendo é sobre o jejum. Eu mostrei sobre o maior jejum já documentado na literatura científica, que foi um jejum de 382 dias. sensacional, é. Olha só, a glicose de hoje deu 44, dá invertido aqui na câmera, né? Mas é Aham. 44. E a cetose deu 8 de cetose. Opa! 8 de cetose. É 8.0, é porque tá invertido aqui, não é 0.8, tá? É 8.0. Sensacional. Então tá assim, é muita energia, né? Não falta energia. Clareza mental, disposição. Uhum. E esse nível de cetose, né, André, para quem não está muito familiar com o assunto, os médicos utilizam para tratamento de epilepsia, né, principalmente em crianças, né, André? Então joga a cetose lá em cima, né? E vai fazer estudos científicos. O André pode compartilhar depois alguns papers. Eu também tenho alguns papers aqui, se quiserem, pode perguntar que a gente compartilha isso com vocês. Estudos científicos, pessoal, que o pessoal que tem epilepsia, eles têm menos crises durante o dia, eles têm menos convulsões, etc., por conta do corpo estar utilizando a gordura como fonte de energia, então os corpos cetônicos estão lá em cima. Então, é comprovado clinicamente que isso funciona, os médicos, tem muito médico dessa área aí trabalhando com isso, e foi daí que surgiu, na verdade, a cetogênica, né, André? Até onde eu li, assim, foi a partir dessa descoberta, e para aí, mas tem alguns benefícios, né, para as pessoas com epilepsia. Vamos investigar melhor sobre essa maneira de consumir mais gordura, uma Perfeito. quantidade No, in- moderada de proteína. no início dos anos 1900, descobriu-se que as crianças com epilepsia refratária, ou seja, aquele caso que nenhum remédio tem jeito, elas tinham ausência das crises, ou seja, sumiam enquanto estavam em jejum longo. Uhum. Só que os médicos entenderam que não fazia muito sentido fazer criança jejuar por dias e para sempre não ia dar, porque uma hora ia ter que comer, até que chegaram na cetogênica terapêutica, com essa configuração dietética, com a glicose baixinha e a cetose alta. E aí, em muitos casos, não só reduziam, a crise epilética some, as crises convulsivas somem, tá? E não só para a epilepsia, mas hoje existe muito médico que aplica um protocolo cetogênico terapêutico para tratamento oncológico do câncer. Tratamento oncológico do câncer, tá? Inclusive, a doutora Janaína, a gente já fez algumas lives com ela, ela falou de casos que o tratamento convencional, por si só, não surtia efeito no tumor que ela estava com o paciente, até aplicar o tratamento metabólico, um dos braços é a cetogênica terapêutica, o tumor sumiu, cara. Que Ela coisa foi sensacional. premiada por conta disso, tá? Então, é uma forma de potencializar a nossa saúde, tá? Nem todo mundo precisa, mas eventualmente eu acho bastante válido entrar nessa configuração, seja por cetogênica ou por jejum longo.
Perfeito, perfeito, André. E qual o teu objetivo de fazer jejum, André? Eu acredito que seja mais para a relação da autofagia, promover a autofagia no teu corpo, porque perder peso você não precisa mais, né? Então, só para passar uma informação aí para o pessoal, que jejum não significa só para quem precisa perder peso. Eu tenho muitos amigos que estão no peso normal e a cada 3 meses eles fazem um jejum de 7 dias e mensalmente eles fazem um de 3 dias para fazer essa limpeza das células, né, André? Comenta um pouquinho aí sobre a tua motivação aí para fazer esses jejuns. São dois motivos principais. Um é o que você falou, é saúde e autofagia. Cara, é um reset que a gente dá no corpo que tem prêmio Nobel sobre isso. Uhum. Enfim, é fantástico e é algo sem custo, né? É só não comer. E o benefício 2 é autoconhecimento, sabe? Eu falo muito isso nas minhas lives, que é a questão da mentalidade, do foco, da gestão emocional, porque o pensamento em comida aparece, pensamento em comida. Existem gatilhos, né? Eventualmente, cara, eu faço café da manhã, almoço e jantar. Eu preparo o almoço, o café da manhã e jantar dos meus filhos. Eu cheiro a comida. Então, vem estímulo. Eu ouço o talher deles, eu vejo eles comendo. Então, tem estímulo. Então, a gente aproveita esse jejum longo como uma oportunidade para fortalecer esse lado interior, sabe? Do que a gente quer, de propósito. Porque, bem como existem milhares de pessoas que não comem porque não tem recurso para comer, a gente voluntariamente escolhe não comer. Agradecer, trabalhar essa questão espiritual, de autoconhecimento, e sim, a saúde também. Mas não é só saúde, né? Eu acho que vai muito além disso. Sensacional, sensacional. André, agora com essa tragédia que aconteceu lá no Sul nos últimos meses, a gente organizou também uma semana de jejum intermitente aí, e com a Letícia Moreira, né, com a nutricionista, o Sim, Medeiros estava sim. junto também, fizemos uma campanha bem bacana, e foi muito interessante de ver o pessoal compartilhando história no sentido, a gente nunca tinha ficado 16 horas sem comer, e a gente vê que agora é possível. Claro que passando todas as instruções, reposição de eletrólitos, né, para não ter, enfim, carência dos minerais e aquela ketoflu, né, A a gripe, gripe, né? a gripe cetogênica. Então é muito interessante, né, André, como tu falou, aumenta a resiliência também, né, porque no momento que você percebe que você é capaz de certas situações controlar as emoções e também alcançar os resultados, isso fortalece bastante, né, você vai ficando mais confiante, né? Você já diz, não foi tão ruim quanto eu imaginei, agora eu vou tentar um pouquinho mais, vou tentar de uma maneira diferente. Então, eu acho que é tudo válido. Eu sou um cara muito curioso, eu testo diferentes métodos para autoconhecimento, que nem você falou. Então, eu já fiz carnívora, fiz low carb, fiz jejum prolongado, enfim, eu já experimentei tudo, exceto vegana, né? Essa daí eu ainda estou um pouco resistente, não sei. Não Não, sei se um nem dia. tente, nem tente. Não sei se um dia vou experimentar. Tive alguns amigos que resolveram, por conta das informações aí que chegam na mídia, virar vegano, mas é uma coisa que não foi sustentado, né? Assim, a gente vê que depois de uns meses, até por questão de saúde mesmo, né, André? As pessoas dizem, não sei, tô com alguma coisa estranha. Mas não é do veganismo, deve ser de alguma outra coisa. E aí as pessoas começam a ler, começam a se informar, e enfim, é uma coisa que eu percebi que não é sustentável a longo prazo. Mas enfim, é uma coisa de. A mensagem é se experimentar, se Perfeito. observar. E essa É, clareza mental, né, André, depois do terceiro dia do jejum é uma coisa fora de sério, né? fora de série. Só sabe quem experimenta, né? Não tem como explicar. Certamente, certo dia, acho que é bem recente isso, deve fazer uns 3 dias. Me perguntaram no Instagram, o que sente uma pessoa na cetogênica, em cetose? Cara, é clareza mental, é disposição, o humor melhora, a tomada de decisão é melhor, a qualidade do sono é melhor. Mesmo, eu não sei você, Gabriel, mas a boa parte das pessoas dorme menos horas, mas tem uma qualidade melhor. A Isso. disposição para exercício físico, para o dia a dia, até mais calma para imprevistos que acontecem no dia, em vez de você explodir. Não, às vezes a gente tem uma paciência maior para poder lidar com isso. Eu só vejo benefícios. Nem todo mundo precisa, mas, de novo, eu acho a experiência bastante válida, porque não tem contraindicação, né? Olha só um experimento que eu fiz, André, com relação ao estresse aí que tu comentaste, que eu acho que foi uma coisa bem interessante. O cortisol, infelizmente, não tem monitor contínuo de cortisol ainda hoje, mas a gente sabe que quando o cortisol se eleva, né, devido a uma situação de estresse, a glicose automaticamente também se eleva no nosso corpo. Então, eu utilizo alguns monitores contínuos aqui que eu tenho da Bolt, Cybionics, enfim, de alguns fornecedores aí,
E eu fiz um experimento, André. Então, eu sou uma pessoa muito explosiva. Então, às vezes, em algumas reuniões da empresa, aquela questão de politicagem, de coisas que não batem muito com a mentalidade do engenheiro como eu. Então, eu sou muito objetivo, né? Comecei a monitorar a variação da minha glicose durante meus jejuns prolongados, exatamente para confirmar o que tu mencionaste, né? Que a gente fica mais calmo, a gente fica mais tolerante, a gente consegue pensar de uma maneira mais racional, né? Porque a gente não tem esse gatilho aí da glicose alto no corpo. O corpo está mais relaxado, ele não está lutando para tirar todo aquele açúcar do sangue e jogar para dentro das células, aumentando a insulina e fazendo o diabo 4, que a gente sabe que todas as alterações que acontecem no corpo, né, em situação de estresse. Então foi uma observação muito interessante, André. Eu entrei em reuniões parecidas, com um nível de estresse parecido, né, de acordo com a experiência que eu tinha, e observei que a minha glicose não variava tanto quanto um dia normal, que eu me alimentava de uma maneira normal. Então, uma observação interessante. Não achei nenhum paper na literatura ainda sobre isso, mas com certeza deve ter alguns ensaios randomizados aí que, até se tu conhecer algum, por favor, compartilhe. Eu gosto muito de ler e sou muito curioso. Então, uma coisa bem interessante que eu observei comigo. E eu acho que serve para todo mundo, né, André? Como tu falaste, o jejum, a beleza do jejum é que é uma coisa muito inclusiva, né? Não precisa ter dinheiro, não precisa ter milhões de aparelhos, nada disso, nada disso. Você precisa ter a informação, você precisa ter, claro, um suporte, né, de alguém que já fez, de alguém que tem experiência, idealmente de um suporte médico também, né, André? Eu faço jejum há mais de 7, 8 anos e eu tenho meu médico do Brasil ainda que me dá assessoria, Dr. Júlio Valduga. Então, assim, eu acho que é interessante fazer, te passa uma segurança e sempre tem alguma coisinha para a gente aprender, né, André, nessa jornada, né? Perfeito. E é importante, para quem nunca fez jejum, não começa com jejum. Primeiro começa limpando a alimentação, porque quando a gente limpa a alimentação, come mais comida de verdade, mais proteína, principalmente proteína animal, menos industrializados, cara, a saciedade ela aumenta muito. Vai chegar um momento que vai chegar na hora da refeição, você não tem fome, vai comer pela rotina, pelo hábito. Então, esse é o momento ideal de começar a experimentar um jejum. Mas, claro, como o Gabriel falou, é imprescindível. Para você que tem alguma insegurança, medo, dúvida, não sabe como fazer, o acompanhamento de um profissional se faz necessário. Show de bola, show de bola. Como é que funcionam teus treinos durante o jejum, André? Tu segue treinando normal, tu aumenta a intensidade? Como é que é? Qual é a tua estratégia aí? Na verdade, eu estou num volume baixo agora, esse ano, Gabriel, treinando 2, 3 vezes por semana corrida e fortalecimento nos demais dias. No domingo eu descanso. Uhum. Só que essa semana, por conta do jejum, eu fiz questão de correr, me esforçar mais durante o jejum. E aí eu tenho mantido esse treino justamente para mostrar para as pessoas, sabe? Porque existe muita falácia, muita desinformação sendo propagada. Não é que todo mundo precise fazer jejuns longos, mas quando faz certo é só benefícios. Mas tem pessoas que são desencorajadas a fazer algo que vai salvar a saúde delas, Perfeito. sabe? Tem pessoas que estão num quadro onde o jejum pode ser a ponte de onde ela está para a salvação. E as pessoas são desencorajadas por conta disso. Então a gente mostra, por isso que eu me esforço para trazer as evidências, os artigos, as experiências, meço glicose e cetose ao vivo, né? Tenho feito isso todo dia, mostrando Legal. como fazer, como medir, como não é. Existe muito mito sobre cetoacidose, sobre treinamento em jejum. Cara, você deve, inclusive, treinar em jejum. Se quiser proteger massa muscular, Uhum. tá? No jejum vai proteger a massa muscular, vai acelerar o metabolismo, aumentar o GH, e se você se exercitar, não vai perder músculo. O jejum de 5, 7 dias é curto, sabe? Quando você cultiva bons hábitos. Então, nessa semana específica, Gabriel, eu fiz questão também de me esforçar, para me esforçar mais no treinamento por conta do jejum. É muito, muito interessante o que tu comentaste, André. Eu tive uma experiência também de um dos jejuns prolongados que eu fiz, que os corpos cetônicos passaram de 8. Então no medidor que eu utilizo, na verdade diz high e não diz quanto que é de high, né? Passou Sim, sim. de 8, não diz mais. E aí um amigo falou também, Gabriel, cuida com a cetoacidose. Aí eu disse, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Na verdade, como tu falaste, às vezes é falta de informação. Não significa que teus corpos cetônicos estão altos demais, significa que a cetoacidose acontece quando a glicose está altíssima e os corpos cetônicos estão altíssimos. Isso Mas, também mas a cetoacidose, ela só acontece com diabético tipo 1 e quando não administra insulina. Pela perfeito. dieta e pelo jejum, não chega em cetoacidose.
tá? Perfeito, perfeito, porque é uma correlação indireta, né? A glicose É, sobe, os corpos cetogênicos baixam exato. e Sem vice-versa, né? insulina, a cetose aumenta, e a cetoacidose é quando o corpo cetônico vai chegar lá em 16, 17, 20, aí pela dieta e pelo jejum não chega. Vai lá nas alturas, então é uma segurança aí que passa aí para quem não tem essa informação. Quando vocês escutarem cetoacidose, vocês sabem que isso é muito improvável de acontecer, a menos, como o André mencionou, que o teu pâncreas não consiga produzir insulina, seria diabetes do tipo 1, né? E você tiver, então, com os corpos cetônicos muito altos, que é muito raro de acontecer, mas, eventualmente, quando acontece, pode levar a óbito também. Mas o que eu vejo, André, é que as pessoas aí, por falta de informação, elas começam a misturar essas informações que advêm de mídias ou de contas nas mídias sociais que mais atrapalham do que ajudam. E como tu claramente mencionaste, né, André, como isso faz com que as pessoas fiquem com um pouco de pé atrás e não experimentem uma coisa que pode estar salvando a vida delas, a informação, a experimentação, a observação. E é sensacional o que tu mencionaste, André. Muito obrigado Gabriel, por compartilhar. valeu. Quando a gente faz um raciocínio simples, olha só, não sei se você sabia, mas no início dos anos 1900, né, nossos avós, bisavós, faziam em média 2 refeições por dia. Eu me lembro da minha avó brigando comigo, André, menino, não lanche agora, senão você não almoça. Não lanche. Hoje empurram goela abaixo o tempo todo. É café da manhã, lanche, almoço, sobremesa, lanche, às vezes outro lanche, jantar, ceia. Cara, são quantas refeições? Sabe? E os nutricionistas dizem que esse é o certo. Certo baseado em quê? Não existe nenhum único artigo, nenhum paper que mostre isso, que tenha algum benefício ou que faça justificativa comer com tanta frequência. O metabolismo desacelera. E o mundo está cada vez mais gordo e doente. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. 1/4 dos brasileiros está obeso. Um Cara, quarto. é muito, sabe? E era raro encontrar um obeso no início dos anos 1900. Era raro. Encontrava-se, Uhum. mas era raro. Hoje é o comum. Mentiram para nós, né, André, que a gordura saturada fazia mal, toda Pois aquela é. história do colesterol aí, né, por muitos anos, né, essa indústria aí do açúcar, nossa, eles manipularam muita informação na mídia, né, André, para fazer com que as pessoas mudassem os hábitos, né, muita gente hoje é adversa de comer carne, diz, não, eu não como carne, imagina, vai me dar problema no coração. Falta de informação, né, gente? Falta de informação. A gente sabe que isso não é verdade, está comprovado cientificamente também. Existe um livro muito bom do Dr. Sinatra, O Mito do Colesterol, né? Disponível também em língua portuguesa. Sensacional o livro. Então, ele fala que não existe colesterol ruim e bom, como todo mundo diz. O que existe são partículas pequenas que podem, né, criar oxidação. Enfim, é Perfeito. uma explicação muito fácil de entender para qualquer leigo, não precisa ser médico, não precisa ser da área. E André, eu queria só mais ou menos enfatizar o que tu comentaste com relação às instruções nutricionais hoje, que a gente ainda recebe, né? Então, durante a minha obesidade, eu visitei, sem brincadeira nenhuma, eu visitei mais de 30 nutricionistas. Então, foi uma obesidade que durou muitos anos da minha vida, né? Então, a mãe sempre chegava em casa e dizia, Gabriel, achei uma nova nutricionista, vamos lá, ela vai fazer um plano alimentar. Então, aquele amor de mãe, né? Sempre com a boa intenção de fazer a gente sair dessa situação aí, porque, enfim, ela sofria muito com isso também. E todas, André. A primeira coisa que eu fazia quando eu entrava no consultório, Gabriel, seja bem-vindo. Como, Gabriel? A gente vai ter que começar a comer de 3 em 3 horas. Era a primeira frase de todas, sem exceção. Sem exceção. Nunca ninguém me falou sobre jejum, nunca ninguém me falou sobre outra coisa. A gente vai ter que começar a comer de 3 em 3 horas. E todo o protocolo de alimentação se desenvolvia em cima disso. Hoje, André, eu vejo com um acesso à informação e principalmente do papel das mídias sociais, né, das social networks, eu queria que tu comentasse um pouquinho isso depois também, a gente vê que as pessoas começam a ter mais informação. As pessoas começam a observar, não, tem gente que faz jejum, para aí, não, parece que não é tão necessário assim, parece que existe uma outra possibilidade. E aí a minha pergunta para ti, André, tu é muito ativo nas redes sociais, comecei a acompanhar teus conteúdos mais de perto recentemente aí, através das outros contatos que a gente tem em comum. Qual o papel das mídias sociais para ti? Acredito que
para as pessoas que te seguem, eles têm muito benefício, né? Mas acredito que tu, como um criador de conteúdo, também tem muitas críticas, né? Muita gente que, por falta de informação, por ignorância, acham que, de repente, a informação que tu está compartilhando não é certa, acham que isso não vai ajudar as pessoas. Comenta um pouquinho aí, André, essa tua experiência aí com as mídias sociais, por favor. Cara, eu acho que hoje a gente está num momento, por um lado, ótimo, porque a gente tem uma liberdade maior para trazer a evidência, mas por outro lado, isso causa muita confusão para quem consome, né? Para quem é o perfil de estar buscando informação, porque você vai encontrar informação sobre o que você quiser. Você vai encontrar informação sobre os benefícios do glúten, até os malefícios do glúten. E aí? A questão é preciso saber filtrar, né? Para quem está do outro lado e está nesse fogo cruzado, no meio do fogo cruzado, eu entendo a confusão. Então, por isso, lá no meu trabalho, eu faço questão. Você falou dos haters, né? Eu antigamente tinha mais, sabe? Hoje é menos, porque eu me dedico tanto a trazer as evidências, os artigos. Você falou da carne. Olha só, o maior nível de evidência científica hoje disponível são revisões sistemáticas e meta-análise, é o topo do topo do topo da evidência científica. Mostra que quem come mais carne vive mais, carne não está associada a câncer, a doença cardiovascular, não está associada a nenhum problema. O topo da evidência científica está lá, está provado. A espécie humana evoluiu assim. Só que se você procurar, vai procurar os malefícios da carne, você vai encontrar. Mas e aí? Para quem não tem acesso à informação, como filtrar? E aí é preciso ter esse nível de consciência, como filtrar, quem buscar, porque não é ideologia. Eu acho maravilhoso a questão ideológica de quem não quer comer carne nem produto animal. Eu acho lindo, eu respeito demais. Mas para a saúde é um desastre. Não faz sentido, sabe? Porque cada vez mais a gente vê ex-veganos. E muitas vezes o vegano se torna ex-vegano numa situação crítica de saúde. Uhum. É possível ser vegano com saúde? É. Mas é preciso ter uma suplementação tão específica, tão detalhada, que, cara, é muita coisa que precisa suplementar, porque tem nutrientes essenciais que só estão em carnes e ovos. Então, eu me dedico muito justamente para trazer as evidências, os resultados, os protocolos, eu mostro os artigos, eu comento os artigos, eu ensino como filtrar os artigos, nível de evidência alto, mais baixo, moderado, nível de evidência baixo, a gente traz isso, tá? Hoje, sobre haters, eu tenho bem menos por conta disso, sabe, Gabriel? Eu trago os depoimentos e os papers, os artigos e comento. Mas, cara, há alguns anos chovia hater, cara. E eu aprendi uma coisa, quando chega um hater, cara, bloque e fica em paz. Vai com Deus. Uma hora você vai encontrar o seu caminho para ser feliz. Aqui ninguém me incomoda. Às vezes é difícil mesmo de argumentar com evidências, né? É muito fácil responder uma mensagem aí que não é tão verdadeira, compartilhando um artigo e falando, talvez você não esteja informado, mas existe essa informação aqui. E o que se percebe, né, André? Às vezes as pessoas nem têm essa abertura, né, para nada mais. Enfim, eles estão ali com aquela verdade absoluta e eles não vão mudar. O que é uma pena, né? Que na verdade quem vai ser prejudicado são Gabriel, as tem pessoas. um exemplo bem interessante, desculpa interromper. Eu fiz uma Imagina. postagem no Atlético Low Carb falando como otimizar a performance com low carb. E aí veio uma nutricionista. Não é possível ganhar performance com low carb. Eu falei, é sim. Aí eu mostrei uns atletas. Ela, você não encontra nenhum brasileiro. Eu mostrei, não, eu consegui isso. Mas não tem nenhum artigo. Aí eu mostrei vários artigos. Ela, mas você não encontra nenhum campeão olímpico. Aí eu perguntei a ela, quantos atletas olímpicos você tem? Aí ela não respondeu mais. Porque querem passar uma dieta de um campeão mundial, de um campeão olímpico, para uma pessoa comum que só quer chegar ao peso ideal, tratar síndrome metabólica e não faz sentido. A gente mostra como aplicar ciclos para você otimizar a eficiência metabólica com pouco carboidrato. Se vai competir ou não é uma outra história. Ele pode competir? Pode. Mas a gente mostra que é possível isso. Então chega um momento, como você falou aí, as pessoas vão. Cara, o ego é muito alto, né? Elas não estão abertas a mudar de opinião. Parece que o que elas aprenderam é a absoluta verdade e não continuam pesquisando, estudando. Então a gente vai mostrando as evidências. Cara, hoje, o nível que a gente vê hoje, cetogênica é maravilhosa, low carb é maravilhoso, funciona para a prática esportiva. Hoje o que a gente discute é se é a melhor alternativa ou não. Que funciona não se discute, porque tem casos. E aí tá tudo bem. Se você não concorda, tá tudo bem. Mas não dá para negar que funciona. Perfeito. André, você trabalha com muitas pessoas, você tem muitos alunos. Compartilha conosco uma história aí que te chamou a atenção, aí que tu tem muito orgulho dessa
desse compartilhamento, através da tua compartilhamento da tua informação, essa pessoa mudou o estilo de vida, seja na carnívora, seja na low carb, não interessa, na verdade, qual é o estilo de vida. Compartilha conosco, por favor, uma história aí que tu Cara, acha interessante. escolher um é difícil, cara. É, Escolher um é difícil, mas eu vou pontuar 2 aqui, tá. Uma história é do Caio. O Caio, ele é professor, é carioca, é jovem, tem acho que abaixo de 30 anos. Ele entrou em contato comigo no WhatsApp desesperado, dizendo que fez o exame de sangue, estava com obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão, e queria ajuda. Aí eu: "Cara, venha para o protagonista". Cara, em 2 meses ele resolveu isso. Ele emagreceu 17 quilos, ele estava olha chegando só. à obesidade grau 1, emagreceu 17 quilos, tratou 100% a hipertensão e diabetes. Depois ele me mandou um áudio chorando: "Cara, você me deu esperança". E isso Ah, para mim mexeu demais, tá. E ele conseguiu reverter isso, sem precisar fazer dieta e comer pouco, mas ele tratou a causa do problema, ele decidiu se esforçar para isso. Foi o que a gente falou aqui no começo, a questão do esforço. Nem todo mundo está disposto a fazer, mas para quem quer e tem esse propósito. Um outro foi a Luciene. A Luciene é uma aluna até recente. Ela tem 55 anos, na menopausa e estava obesa. Cara, mulher já tem um grau de dificuldade maior, precisa de é, mais empenho para emagrecer. E quando chega ali perto da pré-menopausa, menopausa ou pós-menopausa, a questão metabólica hormonal dela modifica a ponto de dificultar a queima de gordura. E ela já emagreceu mais de 20 quilos lá, inclusive sem exercício físico, queimando gordura e sem comer pouco, sem contar calorias. E nessa terça-feira, a Arleide, também uma aluna, ela é enfermeira, é da área da saúde. Ela, na mentoria que a gente fez, ela chorou, sabe? Porque ela, em um mês, emagreceu 5 quilos e ela estava usando uma calça ali na hora que ela não usava há anos, sabe? E uhum, ela se emocionou chorando. E eu sei o quanto isso é importante, sabe? Porque hoje estão romantizando a obesidade. Cara, só sabe quem é obeso. é. No fundo, tem algo que incomoda muito, sabe, muito. E a gente fica procurando justificativa para se aceitar. Se aceite e se ame do jeito que você é, mas não é saudável. E se está te incomodando e você não consegue mudar, procure ajuda. É plenamente possível, tá? Reverter. Então, eu acabei falando 3 aqui: o Caio, a Luciene e a Arleide. São casos que cara, eu me vejo nesses resultados, sabe? Eu não tive diabetes, pelo menos eu não me lembro de ter medido a minha glicose e outros marcadores, mas sair da obesidade para mim foi fantástico. E para cada conquista que eu vejo lá dos alunos, eu me vejo em cada um deles e a gente comemora bastante junto. Perfeito. E se emociona bastante, né, André? Porque passa um filme na cabeça de toda a tua história e também hoje tu tá ajudando mais pessoas a transformar a vida delas para o melhor, né? E essa transformação que tu mencionaste dos 3 é sensacional. Eu tava escutando e tava apreciando o teu relato aí. Eu gostaria de só fornecer um pouquinho mais de informação com relação ao caso do Caio, né, André? Porque eu gostaria de também uma confirmação tua, mas o Caio, no caso, ele já era diabetes do tipo 2, pelo que eu entendi, certo? Isso, tipo 2. Em 2 meses, então, ele conseguiu reverter, A né? Ele remissão conseguiu total. remissão total da diabetes. E só para falar para o pessoal, às vezes é muito rápido isso. Às vezes o pessoal que é diabético, eles ficam, né, repondo insulina e nas primeiras 2, 3 semanas já precisa cortar isso daí pela metade ou até mais, porque o corpo ele já leva os benefícios em tão curto período de tempo que precisa ajustar o medicamento. Então, é uma coisa sensacional, pessoal. Não é mágica, não é bruxaria, é uma coisa que o corpo ele sabe lidar com as situações. E claro, tão melhor quando é uma melhoria, né, André? É uma coisa que tu tá saindo numa uma condição de obesidade, é uma doença, né, super grave, e tu tá dando um alívio para o corpo, dá um tempo para o corpo voltar a operar como ele sempre aprendeu a operar, né? Perfeito. Quando você entende que o diabetes tipo 2 e a hipertensão são doenças adquiridas pelo estilo de vida, principalmente a alimentação, o ponto de partida, né, a ação principal a ser tomada é melhorar hábitos, principalmente a alimentação. Quanto mais cedo se descobre o diabetes, mais possível e rápida é a remissão. Apesar de ser possível ser a remissão rápida, tem casos que precisa de anos, tem casos que não vai ter remissão, porque o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa, né? É uma doença que é construída ao longo de décadas. Tem pessoas que vão descobrir o diabetes depois de 15 anos. E aí é improvável a remissão, mas se melhora muito. Mas se você descobriu cedo, a probabilidade de você se salvar do diabetes é grande.
Perfeito, perfeito. Eu tenho uma rotina de passear com o cachorro toda manhã, né? De levar ele passear ali na floresta, fazer as coisinhas dele, dar uma volta. E eu gosto de escutar muito podcast. Eu escuto Comida Sem Filtro e outros podcasts que eu adoro também. Mas principalmente Gosto muito do Dr. Souto também. Foi um cara que forneceu muita informação através do blog dele, né, André? Sim, sim. Assim, informação relevante sobre low carb. E é uma referência no Brasil, todo mundo conhece o Dr. Souto, que segue essa área low carb. Foi um dos percursores no Brasil, na verdade. E eu gosto muito de quando ele convida o Rodrigo Bomeni, né? Bomeni. É sensacional também. E o Rodrigo, ele tem tantos casos que ele compartilha dos pacientes dele, né? De reversão de diabetes. Sim, Remissão de remissão. diabetes do tipo 2. É uma coisa sensacional, é de arrepiar, né? Uma pessoa que ali tá necessitando medicamento, tá dependente da insulina, né? Para poder ter uma qualidade de vida melhor, está com alto risco de ter problemas cardíacos e outros tantos problemas que a gente sabe, né, que estão diretamente ligados com a diabetes, câncer. Bom, enfim, se a gente vai listar, a gente vai passar a noite conversando sobre os problemas aqui. Então, é muito interessante quando a pessoa chega e compartilha esses casos de sucesso, né, como tu fizeste agora conosco, para ligar uma luzinha no final do túnel de quem está com o problema hoje, para saber que existe solução, não é fácil, a missão não é fácil, o esforço de perder peso e manter o peso não é fácil, mas é uma coisa que é possível de fazer e desde que tu tenha o acompanhamento certo, o método certo e muita resiliência, né, André? Muita resiliência, né? Sim, e não só diabetes e hipertensão, mas esteatose hepática, ovários policísticos, tudo isso é plenamente possível. Tá? Lá no programa a gente tem casos como esse. Vários alunos reverteram a esteatose hepática. E é importante você falar isso porque é muito triste, sabe, Gabriel? Porque hoje a maioria dos profissionais diz que não tem solução. O diabético vai precisar tomar remédio para o resto da vida. O hipertenso vai tomar remédio para o resto da vida. Não é verdade isso. É. Não é verdade. Porque a partir do momento que a gente vê um caso de uma pessoa que se salvou, remissão 100%, é possível. E se você segue esse padrão de alimentação, comer de tudo um pouco, cara, você aumenta as chances de piorar tudo. Porque era raro encontrar um adulto, não só obeso lá no início dos anos 1900, mas um adulto com diabetes, com hipertensão também. Hoje, cara, é avassalador. É grande o número, né? Perfeito, perfeito. André, chegou uma perguntinha aqui. Eu sou atleta, já corro em jejum há muitos anos. Como que eu sei que eu estou ceto adaptado? Boa pergunta. É um processo que é construído. Qual é o nome da pessoa? É o Caio. Por Caio. coincidência, talvez é o mesmo Caio, esse é o aluno. Não, ele deveria Eu não saber já. sei. Caio, olha só. Você corre. Protocolo para corrida, o que é que a gente recomenda em linhas gerais, tá? Iniciar ciclo de treino com bem pouquinho carboidrato. É importante que você meça a cetose. Eu mostrei aqui o glicosímetro, não sei se você viu, tá? Mas eu utilizo um glicosímetro aqui que mede cetose e glicose, tá? E é importante que você meça para saber se está realmente em cetose. Esse é o ponto de partida. Baixo carboidrato, começa o ciclo de treinos. Cara, com o tempo, aumentando o volume e intensidade, você pode aumentar um pouco o carboidrato de frutas, legumes, verduras, raízes, nenhum problema, tá? Se você não tiver doença metabólica. A questão é, olha só, quando você perceber, cara, que tem energia para correr mais e mais e mais, sem precisar suplementar nada, isso é um forte indicativo, sabe? Porque quando eu comecei a correr, Gabriel e Caio, eu fazia treino de 40 minutos e a energia acabava. Uhum. Persistir. Depois chegava 1 hora. Chegou 1 hora e meia. Até que eu fazia meus longos de 3 horas, 3 horas e meia, só com água. Muitas vezes nem água, só a rodagem. Para os 100 quilômetros do frio, eu cheguei a fazer um treino de corrida de 71 quilômetros. 71 quilômetros. Cara, sem precisar suplementar nada. E aí esse é indicativo, tá? O psicológico influencia, você se conectar com as pessoas corretas influencia, porque bem como profissionais da saúde te desencorajam, achando que diabetes não tem solução, educadores físicos dizem que você não pode treinar em jejum. Então é preciso se conectar com as pessoas adequadas para saber como aplicar e ter resultados, porque a influência externa também enraiza no nosso padrão de pensamento. Se você vai treinar com medo, com insegurança, é muito provável que você não tenha resultado. Tem estudos comprovando isso, sabe? Que o fator placebo na atividade física influencia. Então, você precisa ter a alimentação correta, se conectar com as pessoas adequadas, absorver o conteúdo adequado e avaliar a sua performance durante o treino, tá? É muito natural
pode parecer exagero, mas a gente sente essa energia infinita durante a corrida. A gente fala muito sobre essa energia infinita. Por isso, muitos atletas que estão ceto-adaptados correm maratona muitas vezes sem suplementar nenhum gel, no máximo um gel. E, cara, termina a maratona bem e correria mais e não tá quebrado. Esses são indicativos, tá? Sabe? Na prática esportiva, um forte indicativo é esse. Você perceber que pode se exercitar por muito tempo sem precisar suplementar. Não precisa ser em altíssima intensidade, entende? Pode ser intensidade moderada. Mas, cara, se você treinar, fazer um longo de 2 horas e 20, e perceber que poderia correr mais, a dor muscular vai acontecer, tá? O desconforto muscular acontece. Mas se você perceber que poderia seguir treinando, cara, isso é um bom indicativo. Perfeito, perfeito. Obrigado, André, pela dica aí. E no sábado, um pouquinho de marketing aqui. No sábado eu vou conversar com o Alessandro, né, Medeiros, que foi o atleta carnívoro que a gente conversou aqui na live também. E o Alessandro vai fazer a Ultraman do Mundial, Ultraman do Havaí, totalmente em jejum. Então eu conversei com a Letícia Moreira outro dia, né, que é a nutricionista do Alessandro. Sim, sim. Perguntei para a Letícia, qual é a estratégia, Letícia? O que vai ter de suplementação? Além dos eletrólitos, é claro, né, que a gente sabe a importância dos eletrólitos. E ela falou, Gabriel, é isso aí, cara. Ele vai correr em jejum entre o dia e o outro, são 3 dias de prova, né? Entre o dia e o outro, a gente vai suplementar aí com caldo de osso, alguma coisa assim, mas é isso. E aí, então, a gente conversou sobre a necessidade calórica, né, André, de um atleta de Ultraman para 3 dias, de em torno de 17 mil calorias, a necessidade do corpo para ele conseguir chegar no final dessa prova. O Alessandro vai fazer isso com 500 calorias dos 3 dias, 1.000 calorias no máximo, né? Desses. Sim, sim. Então, isso é uma coisa assim, para mim é uma mágica, é uma coisa assim fora de sério de entender como o nosso corpo funciona e como tu mencionaste, né, André, a importância da observação, né? Não existe uma resposta simples do tipo, você corre alguns eventos de 10 quilômetros por 2 semanas, se você não passa mal, você está sendo adaptado. Não existe isso, porque é uma resposta muito individual de como a alimentação ocorre também, a experiência que você já tem, o seu corpo já tem em estar em estado de cetose, né, nos últimos meses, anos, enfim, depende de uma série de fatores, né. Mas muito obrigado. André, de coração, de novo, eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, eu peço desculpas por isso, eu sei que tu é um cara super ocupado aí também, tem todos os teus compromissos. Foi uma alegria enorme conversar contigo, eu espero que a gente tenha mais oportunidades no futuro aí de trocar algumas informações, alguns artigos, algumas experiências. E a gente fica também disponível aí, se precisar alguma coisa aqui da terra da salsicha, do velho mundo, prende o grito aí que eu vou ficar feliz aí em ajudar, tá bom?